Muito bem, pessoal, estamos de volta. Vamos lá, mais uma questão aqui. Agora nós estamos no 10º concurso elaborado pela FGV da prova de Direito Penal, concurso da segunda fase da OAB. Vamos à questão número 1. O Ministério Público, tomando conhecimento da prática de falta grave no curso de execução penal, pugna pela interrupção da contagem do prazo para efeitos da concessão do benefício do livramento condicional, fundamentando seu pleito em interpretação sistemática do artigo 83 do Código Penal e dos artigos 112 e 118.1, ambos da Lei 7.210 de 84. Levando em conta apenas os dados contidos no enunciado, com base nos princípios do processo penal e no entendimento mais recente dos tribunais superiores, responda a seguinte questão de forma fundamentada. A pergunta é: o Ministério Público está com a razão? Volta aqui para mim. Pessoal, vejam vocês, o Ministério Público ele está confundindo dois institutos aqui. O livramento condicional, que vem previsto no artigo 83 do Código Penal, e também confunde com o Instituto da Progressão de Regime, que está na Lei de Execução Penal. Na Lei de Execução Penal existe a seguinte situação: se o executado, pessoa que está cumprindo pena, ele está, por exemplo, no regime semiaberto e ele pratica uma falta grave, há a possibilidade de regressão para o regime mais gravoso. Qual é esse regime mais gravoso? É o regime fechado. O Ministério Público está pedindo, com base em uma interpretação sistemática, mas na verdade não é interpretação sistemática isso. Isso aí é analogia, contrário ao réu. Analogia em malam parte. Ele pede que isso que está na lei, que disciplina a questão da regressão, seja aplicado para o livramento condicional, o Instituto do Livramento Condicional. Livramento condicional se dá em quais situações? O nosso sistema penal, ele é estabelecido de uma tal maneira em que vai havendo uma progressão e o réu, o executado, a pessoa que praticou um crime, depois de permanecer um tempo na prisão, ele vai sendo inserido na sociedade. E demonstrando que tem condições em permanecer na sociedade, ou seja, cumprindo determinadas condições, ele permanece livre. Por isso o nome livramento condicional. Então, uma coisa é o livramento condicional, outra coisa é a progressão de regime. Muito bem. O artigo 83 traz a progressão de regime. O examinador quer saber qual é o seu conhecimento sobre esse fato e saber também a respeito do posicionamento dos tribunais superiores. Quando o examinador fala de posicionamento dos tribunais superiores, você pode ter certeza que ele está te ajudando, demonstrando que existe alguma súmula a respeito do tema. Os bons códigos trazem essa súmula, a súmula que tem relação com o artigo, logo abaixo. E é o que acontece aqui. Então o examinador, ele está falando o seguinte: olha, mesmo que você, candidato, não conheça essa súmula, eu tenho certeza que você é possível, há a possibilidade de você responder essa questão, desde que você não tenha preguiça e que você leia o código. E é isso que nós vamos fazer agora. Olha, o artigo 83. Do livramento condicional. Requisitos do livramento condicional. Artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos desde que... E aí vai trazer os requisitos. Muito bem. Olha que bem embaixo está assim, ó. Vide súmulas 441 do STJ e 715 do STF. Você nem precisa ir na 715. Na 441 você já resolve a questão. Então vamos ver uma possível resposta para essa questão. O Ministério Público está com a razão? Resposta: o Ministério Público não está com a razão. O artigo 83 do Código Penal estabelece o livramento condicional ao dizer que o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que preenchidas algumas condições, sendo que não há previsão legal de interrupção da contagem do prazo para efeitos da concessão de referido benefício.
Assim, o requerimento do Ministério Público viola o princípio da legalidade. Vocês lembram que... Volta para mim aqui um pouquinho rapidinho. Você lembra que o examinador pede para que você fale dos princípios relacionados ao direito penal. Então, o princípio que viola é o princípio da legalidade. Se a lei não estabelece que a falta grave pode impedir esse livramento, então há a violação do princípio da legalidade. Volta lá para a tela. Além disso, o Ministério Público requer que a regra do artigo 118.1 seja aplicada ao livramento condicional, valendo-se de analogia contra o réu, o que não é aceito. Por fim, a súmula 441 do STJ prescreve que a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional. Volta para mim, veja você, aqui uma resposta complexa, uma questão, do meu ponto de vista, bem elaborada. Haveria a possibilidade de você enfrentar, respondê-la, mesmo sem conhecer essa súmula, porque o examinador ele foi bonzinho, ele já citou que queria que você soubesse de posicionamentos dos tribunais superiores, é só você procurar no código a súmula, você resolveria a questão. Muito bem, vamos para mais uma questão aqui, questão número 2 do concurso número 10. Maria, mulher solteira de 40 anos, mora no bairro Paciência, na cidade de Esperança. Por conta de seu comportamento, Maria sempre foi alvo de comentários maldosos por parte dos vizinhos. Alguns até chegavam a afirmar que ela tinha cara de quem cometeu o crime. Não obstante tais comentários, nunca houve prova de qualquer das histórias contadas. Mas o fato é que Maria é pessoa conhecida na localidade onde mora por ter má índole, já que sempre arruma brigas e inimizades. Certo dia, com raiva de sua vizinha Josefa, Maria resolve quebrar a janela da residência desta. Para tanto, espera chegar a hora em que sabia que Josefa não estaria em casa e, após olhar em volta para ter certeza que ninguém a observava, Maria arremessa com força na direção da casa da vizinha um enorme tijolo. Ocorre que Josefa, naquele dia, não havia saído de casa, e o tijolo, após quebrar a vidraça, atinge também sua nuca. Josefa falece instantaneamente. Nesse sentido, tendo por base apenas as informações descritas no enunciado, responda justificadamente. É correto afirmar que Maria deve responder por homicídio doloso consumado? Pessoal, volta aqui para mim. Vejam vocês, olha a situação. Maria, ela é conhecida no bairro que ela mora, na vizinhança, falam que ela tem má índole, que ela tem cara de quem comete crime. Eu não sei como deve ser o rosto dessa mulher, mas ela deve ter um rosto de gente que comete crime. Ela tem uma vizinha que ela não gosta muito, e essa vizinha que ela não gosta muito se chama Josefa. E a Maria, um belo dia, tem a brilhante ideia. Eu vou pegar um tijolo e vou quebrar a vidraça da casa dessa minha vizinha que eu não gosto. Então ela espera o horário em que ela sabe que a vizinha não está em casa, ela olha para os lados, pega o tijolo e arremessa com força. O tijolo atinge o seu intento, o seu objetivo, que é quebrar a vidraça. Porém, ela não sabia, eu queria que você entendesse isso, por favor, ela não sabia que a vizinha, que a Josefa, estava em casa. Porém, por um acidente, o tijolo, além de quebrar a vidraça, atinge a nuca da vizinha e a vizinha morre. Ela morreu, faleceu. Muito bem. Pergunta que eu faço para você. Ela queria matar a vizinha? Não, ela não queria. Agora, ela não foi imprudente? Ela foi imprudente. Bom, imprudência é um requisito de qual instituto? É um requisito do Instituto da culpa. Então, ela cometeu o homicídio doloso, ela teve a intenção, ela assumiu o risco? Não, ela não teve intenção e nem assumiu o risco. Porém, ela foi imprudente. Sendo imprudente, ela ocorreu culpa. Então, ela deveria responder por homicídio culposo. Aí, qual é a solução que o nosso ordenamento jurídico traz? A solução, ele traz no artigo 74 do Código Penal. E é para ele que eu convido você. Ó. Artigo 74 do Código Penal diz o seguinte, ó. Resultado diverso do pretendido. Ela pretendia um resultado. Qual era o resultado? Dano. Queria danificar a casa, a vidraça. Houve um resultado diverso do pretendido. Qual foi o resultado que ocorreu? O evento morte. Olha aqui a solução. Artigo 74.
Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente, foi um acidente aqui, ou erro na execução do crime, não foi erro de execução, foi acidente, sobrevém resultado diverso do pretendido. O agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal. O artigo 70 do Código Penal estabelece a situação do concurso formal de crimes, onde a pessoa que pratica dois crimes, idênticos ou não, com uma única conduta, ele responde por um único crime, porém aumentado de 1/6 até a metade. No caso aqui, a pena do maior. A pena do maior crime aqui qual é? O homicídio culposo, certo? Então vamos ver uma possível resposta para essa indagação do examinador. É correto afirmar que Maria deve responder por homicídio doloso consumado? Resposta: Maria não deve responder por homicídio doloso consumado. No caso apresentado, está presente a situação descrita no artigo 74 do Código Penal, que estabelece que quando por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido. O agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do concurso formal estabelecida no artigo 70 também do Código Penal. Assim, Maria deve responder por homicídio culposo, nos termos do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, em concurso formal com o crime de dano, nos termos do artigo 163 do Código Penal. Volta aqui para mim, vamos para o nosso último intervalo, já já nós voltamos para a última parte dessa nossa aula.